Mas assim, Matheusão, copo meio cheio, foi uma partida ok do São Paulo, poderia sim ter sido melhor. Achei que talvez o São Paulo tivesse pegado um adversário que tivesse numa rotação um pouco diferente, um Palmeiras, um Flamengo. Acho que aí a gente poderia estar falando de outro resultado. O Botafogo também fez uma partida ruim, né? Mas vamos dar os votos de confiança. Gol do Dineno é importante para ele, é o que a gente tem. Sonhamos com o Marcos Leonardo, temos Dineno e tem que dar moral para quem está aqui, cara. Então, toda a moral do mundo para o Dineno, que fez um gol hoje, depois de tanto tempo que não jogava, e aí a gente espera que ele continue aí fazendo mais e mais gols. E vamos falar também, né, dos jogadores que não foram muito bem, né? Que coisa de louco é Tapia. A gente vai falar na, na hora das notas, meu amigo Matheus, mas eu queria saber de você. O que você achou da partida de Tapia? Bom, o ataque do São Paulo em si, quando eu me deparei com a escalação, eu já fiquei um pouco assustado, né? Porque achei que poderia ser uma escalação diferente, mas dentro das probabilidades era o mais coerente a se fazer por parte de Hernan Crespo. Falando estritamente sobre Tapia, a gente pode pegar um intervalo entre o final do primeiro tempo e o começo do segundo, em que no final do primeiro tempo ele perde a chance de tocar para Dineno. Não sei se você lembra esse lance, ali que poderia nos dar uma vantagem maior, uma tranquilidade no segundo tempo. No começo do segundo tempo, ele perdeu aquele bate-rebate na área que ele botou para fora. E logo depois, ele me deu a tristeza de ter estado um pezinho impedido ali na hora que ele fez aquele gol. Uma rara felicidade, um chute de rara felicidade que ele tinha. Ele nem comemorou direito, porque eu acho que ele já sabia que estava impedido, mas, no geral, uma partida tenebrosa de Tapia, mais uma. Eu, sinceramente, sou o maior hater desse jogador de São Paulo. Dificilmente eu vou me lembrar de um cara que eu olhava em campo já sabia que eu não iria gostar da partida antes mesmo, né? Não quero nem queimar minha língua com o Tapia. Eu estou vendo que ele não é um jogador para o São Paulo Futebol Clube. Fico bastante triste. Hoje, por exemplo, acho que seria um jogo para Henrique Carmo no ataque. Infelizmente, a gente perdeu esse jogador. Para mim, ele deveria ter sido titular hoje, mas temos que tratar do que a gente tem como peça, como atleta, e Tapia é, para mim, um jogador lá, desculpe as palavras, não é pessoal, mas lamentável, jogador lamentável. Cara do céu, né? O que aconteceu com o Tapia, cara? Pelo amor de Deus. Obviamente que a gente já não esperava muito, né? Do que a gente viu, mas eu particularmente esperava do Tapia um jogador que pudesse ser um coringa ali no campo de ataque do São Paulo e fizesse o arroz com feijão básico, bem feito. Mas, cara, que mania chata que tem de esperar um pouco mais para dar o passe, né, para a chance clarear. Cara, numa das últimas jogadas do Tapia, a torcida perdeu a paciência com ele, cara. Assim, então, um preciosismo de ficar segurando a bola, errando o passe, do primeiro tempo que sai ele e o Dineno, se ele recebe, tinha um corredor na frente dele, era só dar o tapa, o Dineno conseguiria chegar e aí poderia ter saído o segundo gol do São Paulo. Mas temos novidades aqui, chamando a gente aqui direto do Murumbis, nosso querido amigo Gabriel Sacchi chegou para falar. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Léo? Tudo bom, Matheus? Aos amigos. Eu vou falar primeiro da Zona Mista, né? Não, enfim, eu falo depois da Zona Mista, mas antes, pessoal, você sabe que eu gosto muito de vocês dois aqui e, assim, é muito incomum a gente discordar, mas eu estava ouvindo a análise aqui antes de entrar, acho que eu vi outro jogo, viu, pessoal? Acho que eu vi uma partida distinta, porque eu entendo que o São Paulo não foi brilhante na partida, que o Tapia não foi brilhante, mas, assim, vendo a escalação, o São Paulo entregou muito hoje, né? Talvez o Crespo tenha errado na última mexida ali, mas eu entendo porque, assim, tira o Rodriguinho, vai entrar quem? Pedro Ferreira do banco, ele não estreou ainda. Bota o Luan para compor. Mas o São Paulo é um time de entregas, de luta, de raça. O São Paulo é isso. Eu, assim, não sei quem vai entrar em campo contra a LDU, a gente não tem a escalação ainda, mas eu sei o que eu posso esperar. Um time de entrega, de gana, né? Que até o final vai dar carrinho, vai brigar, vai, enfim, pelear, lutar, né? Então, eu vejo dessa forma e acho que hoje é dentro do possível o que fez o São Paulo contra o time do Botafogo, que, claro, não é bobo, não é que tá brilhante o Botafogo, tá mal esse Neto também, pelo amor de Deus, né? Não é enfim, grande... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Arqueiro do Botafogo, mas é um bom goleiro também, é um time do Botafogo que, assim, cara, dá trabalho, né? Vai sempre brigar, vai sempre tentar, vai sempre marcar em cima.
Então eu acho que, não sei, talvez a expectativa do jogo era muito baixa e o São Paulo conseguiu entregar muito para mim hoje. Eu fico feliz pelo Rodinei, para mim é a principal boa notícia do jogo, né? Assim, ter feito gol, confiança. Acho até que o próprio Rigoni, ele não é um cara muito de alma na marcação, né? Ele não é o cara que vai brigar, vai dar carrinho, mas Que vitória do São Paulo. Claro, você vai falar, porra, que vitória. Foi 1-0 magro contra o Botafogo na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas tem algumas vitórias que revelam aspectos muito importantes sobre um time de futebol. E essa foi uma vitória que revelou, escancarou algo que já estava evidente, mas a vitória como foi, com os jogadores que jogaram, como jogaram, revela uma coisa que é inegociável para qualquer torcedor de time de futebol. Um time que tem decência, um time que tem caráter, um time que tem alma, que tem vergonha na cara. Esse time do São Paulo tem tudo isso. Esse time do São Paulo é bom de torcer por causa disso. Os jogadores conseguem sublimar as limitações que tem e que são evidentes e claras. Esses jogadores eles conseguem sublimar tudo isso, superar tudo isso, porque eles têm uma dignidade, cara. É um time digno, decente, honrado, sacou? Porque, joga no limite a cada bola, a cada tempo, a cada jogo, a cada lance, joga no limite, no limite. E hoje venceu desfalcadíssimo, um elenco muito mais caro do que o nosso. O Botafogo gastou quase 700 milhões de reais nesse ano investindo no futebol. Já vinha de temporadas investindo tubos e tubos, e o São Paulo na pindaíba pela gestão desastrosa de Júlio Casares, o pior presidente da história do São Paulo, com folga o pior presidente da história do São Paulo. Aliás, eu vou bater bastante no Júlio Casares aqui, vou criticar ele semanalmente, para que todo mundo acorde e veja quem é o grande problema do São Paulo. É o presidente do clube, que está dilapidando o São Paulo, e que, ao contrário de mim, de você, São Paulino e São Paulina, não gosta do São Paulo como a gente, tá longe de gostar. Mas esses jogadores gostam de vestir essa camisa, é evidente, né? E tem vários exemplos disso. Marcos Antônio quis jogar no São Paulo, o Rigoni quis voltar, o Luan sonhava em vestir essa camisa de novo, o Pablo Maia é identificado desde a base, o Wendel quis jogar no São Paulo. Todo mundo, o Sabino encara como a maior chance da carreira, o Tolói quis voltar pro São Paulo, o Rafael quis vir pro São Paulo. Os caras sabem o que é vestir essa camisa e mostram semana após semana, jogo após jogo, vergonha na cara, dignidade. É muito bom torcer pra um time assim. Torcer pra um time assim faz a gente, obviamente, querer cobrar resultado e vitória, mas faz a gente gostar de torcer, faz a gente gostar de acompanhar. Fica mais fácil torcer pra caras assim. Então hoje foi, uma vitória com um gol do Dineno, cara. Um cara que não fazia gol desde 19 de agosto do ano passado. Um cara que sofreu com lesões, o cara faz um gol de centroavante, cara. Um tapa, uma chapa na bola. Poderia ter ganhado por mais gols de diferença se não fosse um time tão limitado. Se não fosse um time montado do jeito que dá, né? Com jogadores que têm seus limites, claramente. Se não tivessem todos esses limites, fatalmente estariam em outros times mais ricos, mais poderosos e tudo mais. Então, São Paulo meteu 2 bolas na trave com o Enzo e com o Rigoni, que aliás jogou bem. Quem ficou xingando, reclamando que o Rigoni era um reforço ruim, cara, não sabe muita coisa de futebol, com todo o respeito do mundo. É claro que ele não é um craque, um gênio, ele é um cara inconstante, mas que ele sabe jogar futebol é evidente. É evidente que ele sabe jogar futebol. Hoje, ele deu 2 chutes com a perna esquerda, um na trave e o outro que o goleiro defendeu, e ele é destro, né? Ele é ambidestro, né? Mas ele preferencialmente joga com a direita e deu 2 chutes de esquerda. É um cara que pode ajudar. Veio de graça, tem metas a bater, pode ajudar. As pessoas estão desconectadas da realidade. O São Paulo não tem dinheiro para trazer coisa muito melhor do que isso. A expectativa gerada pelo Marcos Leonardo não veio, mas o Rigoni veio e já ajudou, jogou bem hoje, né? Então, assim, o Crespo, cara, faz um trabalho, assim, inacreditável, assim, inacreditável. Eu, como um cara que gostava do Zubeldia, percebo que não há comparação entre os dois como treinadores de futebol. Não há comparação mesmo, assim, não tem comparação. Hoje o Crespo mostrou 5 anos depois da primeira passagem, 4 anos depois, que virou um técnico com muito valor, cara, muito repertório. O São Paulo usou essa pausa na data FIFA de 10 dias e foi um time organizado do começo ao fim do jogo, cara. Do começo ao fim do jogo,
com um sistema de 3 zagueiros, mas com zagueiros diferentes. O Tolói não é rápido como o Ferrarese e o Arboleda, tava voltando depois de 5 meses sem jogar bola, 4 meses, o último partida foi em maio, e fez boa partida. O Tolói, foi bem, deu pra ver que ele tava um pouco sem ritmo, chegou atrasado em alguns momentos, mas foi sério, tirou muitas bolas de cabeça, conseguiu antecipar algumas bolas. O São Paulo jogou com Alisson e Pablo Maia, que são jogadores também de diferentes características em relação a Bobadilla e Marcos Antônio, que hoje são titulares absolutos. E na frente jogou com Tapia e Dineno, também diferente de ter Luciano, André, Ferreirinha, jogadores mais móveis. Então o Crespo, com peças muito diferentes, manteve a estrutura de jogo e a qualidade e a organização de jogo. Isso é monotécnico, cara. Porque não importa as peças, as características e perfis das peças, o São Paulo continua sendo um time competitivo, um time capaz de brigar, com elencos mais ricos e poderosos. E nem tava com o Morumbi lotado, o Morumbi cheio, 38 mil pessoas, guerreiros e guerreiras, mas não tava aquele caldeirão que às vezes... também vira um 12º jogador, um puta chavão, mas assim, que ajuda. O São Paulo não tava naquele clima caldeirão, porra, pé embaixo, porque tava organizado dentro de campo. Foi superior ao Botafogo do início ao fim. Do início ao fim, o São Paulo jogou mais bola. Parece que se sente um pouco mais fortalecido. É um São Paulo diferente do Crespo e do Zubeldia, não é? Eu acho que muda bastante coisa, né? O estilo de um e de outro, é claro, na maneira do São Paulo jogar. Eu acho que, como você falou, né? A aspiração daqueles que estavam relegados ao segundo plano, treinador novo, vamos tentar de novo. Vamos para cima, vamos... E aqueles que estão jogando têm que sair da zona de conforto que tinha com outro treinador e tem que passar a mostrar mais serviço, senão vai cair com esse. Então, no aspecto psicológico aí, no caso motivacional, muda muito. Penso, inclusive, Miller, que o fato, talvez se não a principal diferença entre Crespo e Zubeldia, é o Crespo olhar com mais carinho para a base. Talvez até por necessidade. O Zubeldia tinha uma certa resistência quanto a isso. Você, mais tecnicamente, que vive o São Paulo mais de forma profunda, vê quais diferenças que te chamam a atenção no trabalho do Zubeldia e no trabalho do Hernan Crespo? Ele mudou o time, né? Praticamente o meio-campo é diferente em relação ao Zubeldia, mudou as peças, deu moral para quem não estava jogando, isso foi muito bom, né? O pessoal que estava no banco de reservas, às vezes nem banco de jogadores, com o Crespo estão jogando como titular, né? Então esses jogadores tiveram um ânimo a mais, uma confiança, e isso foi positivo, porque eles responderam dentro de campo, também isso foi uma coisa legal, essa harmonia. O Crespo deu moral para os jogadores que não estavam jogando, e os jogadores corresponderam dentro de campo. Então isso eu acho que está tudo bem. E o Crespo, eu acho ele muito mais treinador que o Zubeldia. Você pode ver que ele está na beira do campo, mas ninguém está invisível ali. Ninguém sabe que ele está ali. Por quê? Porque ele não precisa ficar se esgoelando na beirada do campo. Ele já deu o plano tático para o jogador, os jogadores sabem o que vão fazer. Tanto é que chega em campo, os jogadores estão executando bem aquilo que o Crespo tem pedido para eles. Concorda com o Miller, Paulo? O Crespo é mais técnico que o Zubeldia. O trabalho está mostrando isso, mas aí é a questão de ideias, né? E o Crespo, quando ele chega, ele de imediato, numa coletiva, ele fala que vai colocar o Luciano mais próximo da área, que o Luciano, na visão dele, e não há nenhuma ofensa ao Zubeldia, ele falou, para mim o Luciano é um cara de área. Aí o Luciano ele já coloca, posiciona o Luciano mais à frente. Luciano já no próximo jogo, seguinte jogo, ele já faz um gol, não é? Ele já implanta os 3 zagueiros. O Miller crava, o Zubeldia, ele entende que fica abaixo do Crespo. Você também vê dessa forma? Pensa diferente? Não, na realidade eu sempre tenho falado aqui, quando você perde 2 jogadores como o Alisson e o Pablo Maia, com o Zubeldia, esses jogadores não jogavam mais e não estavam rendendo mais. E quando você perde 2 jogadores nesse nível, Guto, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então você vê hoje o Pablo Maia foi o melhor em campo. Né? Foi considerado lá o melhor em campo. Então você vê que o treinador traz uma motivação para o jogador. Lógico que houve as substituições, o Marco Antônio é um jogador, um dos principais jogadores. Então ele pode mexer o elenco hoje. Então eu tenho passado uma experiência aí nesse mês aqui. Eu estive lá no Bayer Leverkusen. Ten Hag foi mandado embora com 3 jogos. Mas aí eu, mais de perto, comecei a analisar os treinamentos. Então, se o treinador chega no clube
achando que sabe tudo. Estava até comentando com o Guto sobre isso. Se o treinador chega no clube e pensa que sabe tudo, não, é uma outra cultura, é outro momento. Vai lá, pergunta, como é que tá, o que está acontecendo. Entra na cultura. E é isso que o Crespo fez. Né? Ele começou a entender o que estava se passando dentro do vestiário. E consegue, né, Guto, fazer uma equipe muito competitiva. O Guto tá até querendo falar. Ele tinha já um histórico dentro do São Paulo. Ele não veio pela primeira vez na casa. Ele já A conhece instituição, a casa. o clube, ele já conhecia, Ele né? é de casa, né? Vamos dizer assim. A cultura né? do de clube casa. ele já conhecia. É fundamental, né, Guto? Exatamente. E o que eu queria dizer nessas mudanças, essa mudança também de estado anímico dos jogadores, ela carece dos resultados. Porque essa motivação, ela vai até dali a pouco ali, da frente. Se o resultado vem, carrega o Tiro grupo curto, junto. né? É tiro curto. Exato. Se o resultado vem, aí vai junto. Aí embala. Se o resultado não vem, aí parou por ali. Aí a mudança foi só até ali. E talvez uma outra mudança que chamou a atenção, além desse, só como detalhe que eu pincelei aqui, o fato do Luciano já na cabeça do Crespo ter que ser colocado um pouco mais à frente, são os 3 zagueiros. Deixa eu saber, inclusive, do Salazar. Rafael, só um detalhe, um detalhe interessante é o seguinte. Pra você ter uma ideia, hoje o Luciano não jogou, o Lucas não jogou, Ferreirinha não jogou, Luiz Gustavo... Ferrarese no banco, quer dizer, Arboleda entrando. 6 jogadores titulares não jogaram. E ele, mesmo com esse time supostamente reserva, ele conseguiu fazer o time jogar. O time conseguiu uma dinâmica legal. Como eu disse, poderia ter feito 3 gols, que seria um placar normal. Pelo que o São Paulo produziu dentro de campo, mesmo com jogadores chegando essa semana, no caso do Rigoni, titular, e jogou muito bem, quer dizer, então acho que isso aí, o Zubeldia não conseguia fazer com o time. E olha que o Zubeldia tinha Lucas constantemente, né, jogador? Lucas, Oscar constantemente. E ele não conseguia dar ritmo. O Ferreirinha tinha todo mundo à disposição dele. O Crespo não. Chegou com o Lucas já no departamento médico e quase não jogando. E o nível subiu tanto que o Pablo Maia e o Alisson viraram reservas. E até pouco tempo atrás eram titulares incontestáveis. Exatamente. E acho que outro problema bom para o treinador, que o Crespo deve ter, vou até perguntar para o Salazar, na zaga, porque ele joga com 3 zagueiros, né, Salazar? Mas ele teve hoje a volta do Arboleda, a estreia do Tolói, a reestreia do Tolói, e parece que ele tem agora, então, 5 zagueiros já para a próxima quinta-feira contra a LDU. Fala um pouquinho pra gente do Tolói, que acho que jogou até os 90 minutos, foi o tempo todo, né? Na volta do Arboleda esperava-se que o Tolói saísse, porque estava voltando agora, reestreando. Enzo Dias e o Wendel. Eles preocupam para a sequência da temporada? Como é que está a situação desses dois? Bom, o Enzo Dias ele teve uma entorse no tornozelo esquerdo, né? Ele teve uma dividida. Logo depois ali da falta que ele cobrou na trave, ele tentou recompor, né? Ajudar na defesa. Ele teve um choque com um jogador do Botafogo, que agora não me lembro quem foi o jogador do Botafogo. Se eu não me engano, foi o Cris Ramos, o camisa 9. Ele teve um choque e aí teve essa entorse no tornozelo. O Wendel, ele teve dores, ele reclamou de um incômodo no adutor da coxa esquerda. Os dois passarão por exames médicos nesta segunda-feira. O São Paulo já volta a trabalhar nessa segunda-feira para ver realmente a gravidade dessas contusões. Até o Crespo fala na coletiva que ele acredita, não, o Enzo vai estar na quinta-feira e tudo, porque ele sabe que o Enzo Dias é um cara de choque, é um cara que vai para cima, é um cara que não tem pudor ali, o Enzo Dias, lembrando, por exemplo, aquele carrinho que ele deu contra o Atlético Nacional. Então ele é um cara de choque, ele é um cara de embate, ele é um cara assim. Então essa entorse, na visão do Crespo, não preocupa, a gente espera que isso realmente aconteça. O fato é que ele acabou sendo substituído no intervalo do jogo, ele ainda conseguiu aguentar até o intervalo, depois o Wendel entrou. Então o Enzo Dias, ao que tudo indica, na visão do Crespo, não é algo preocupante, pelo menos neste momento. Agora, o Wendel já causa uma certa estranheza, porque essas dores no adutor pode realmente o tirar da partida contra a LDU. Quem teve dores no adutor, por exemplo, foi o Ferreirinha. A expectativa do Ferreirinha é voltar contra a LDU, mas ele acabou ficando de fora. Então, a ver até que ponto esse incômodo do Wendel é latente, é tão forte para tirá-lo da viagem de Quito. E aí o São Paulo tem um problema, né? Porque por mais que não seja grave as questões de Enzo Dias e de Wendel, será que você vai com o Patrick para altitude? Será que o Patrick vai conseguir corresponder? Ele que acabou ficando depois do negócio fracassado contra o Paphos? Ou você vai apostar no Nicolas? Ou alguma outra improvisação ali no setor? Então,
realmente é de ficar de atenção nessa questão da lateral esquerda do São Paulo. Os 2 jogadores que estão disponíveis acabaram sentindo essas contusões. Bora ficar de olho nessa situação e prometo também ficar de olho e trazer para vocês tudo com muita informação. Beleza? Continuando trazendo mais informações, Marcos Antônio e Arboleda, os 2 tiveram minutagem, mas por que não foram titulares? Vocês vão lembrar, né, durante toda a semana a gente vinha falando que o Arboleda e o Marcos Antônio, sim, eles iriam jogar contra o Botafogo, mas a titularidade ainda era incerta. Por conta das suas contusões, né, você começar já com esses atletas, além de você exigir um pouco mais desses atletas que ficaram fora, o Arboleda até ficou fora por mais tempo, né? O Marcos Antônio perdeu só o jogo contra o Cruzeiro, mas são 2 jogadores que voltam de contusão e você tem uma exigência física. O Crespo, ele sempre tem, você tem que estar no talo, você tem que estar no auge físico para poder jogar no esquema do Crespo. Então o treinador optou ali, por mais que eles treinaram bem toda a semana, optou por deixar os 2 no banco de reservas, justamente para poder fazer a estreia do Tolói, para o Sabino ter rodagem, um Sabino que não deve ser titular lá em Quito, para você colocar o Alisson também para voltar a ter minutos, o Pablo Maia numa sequência legal. Então o Crespo analisou todos os cenários e falou, não, Arboleda e Marcos Antônio, os 2 ficam no banco, vou utilizá-los, eles precisam de minutos, tanto é que entraram no segundo tempo, né, porque o São Paulo estava até bem na partida, né, defensivamente, o Alan Franco estava até seguro, o Sabino e o Tolói, na minha visão, jogaram melhor do que o Alan Franco, mas o Alan Franco estava seguro, só que aí, né, o Crespo falou, não, pô, como o Alan vai jogar na quinta-feira, vou tirar o Alan, vou poupar o Alan e vou colocar o Arboleda para ter espaço, para ter minuto. E fez a mesma coisa também com o Marcos Antônio, os 2 que acabaram até entrando bem na partida. Então foi mais desse cenário de não posso estourá-los, não posso comprometer também o time com jogadores que, em tese, estariam abaixo e sem ritmo de jogo. Coloco no segundo tempo, dou minutagem, pronto. Os 2 já estão 100% prontos para o duelo de Quito, tá bom? E a estreia de Rafael Tolói e também a estreia do Emiliano Rigoni. O que vocês acharam da estreia dos 2? Eu gostei da estreia dos 2, até fazendo a nossa live de pós-jogo, o pessoal ficou comentando, né, que não gostou muito do Tolói, que ele errou tudo. Cara, eu vi um jogo diferente. Gostei muito da atuação do Tolói, ele foi muito seguro defensivamente, ofensivamente também nos passes, não comprometeu. É óbvio, o Ferrarese colocou a régua ali da zaga pelo lado direito lá em cima, vinha jogando muito bem, é um dos líderes em desarme, tem jogado muita bola, mas inclusive foi poupado porque jogou os 2 jogos na data FIFA. Agora, eu gostei muito do Rafael Tolói, seguro, simples, fez alguns passes importantes, é um cara que já estava acostumado com esse esquema de jogo com 3 zagueiros, né, e os 3 zagueiros, até o Crespo falando na coletiva que o Gasperini tem, para os 3 zagueiros é parecido o esquema de jogo que o Crespo adota, então gostei da partida do Rafael Tolói, acho que vai ser muito importante. São Paulo hoje tem 5 zagueiros, que vai permitir ao Crespo, obviamente, todos eles em condição de fazer justamente esse revezamento. Né? Hoje, por exemplo, jogaram Sabino e Tolói como titulares. Eu acredito que contra a LDU ele volte com Ferrarese e Arboleda e também o Alan Franco. Então olha como você conseguindo fazer com que esses jogadores fiquem inteiros, né? Que você tenha a sorte também de não lesioná-los. O quanto esses atletas vão poder ser importantes ali nessa maratona de quarta e domingo, você poder fazer essa rotatividade. Então gostei do Tolói e também gostei do Rigoni. Né? Ele entrou meio desligado ali, meio disperso até na partida, numa função atuando até como um 9, né? Ele que entrou na vaga do Dineno. Mas ali depois do jogo ele acabou entrosando, acabou entrando, acabou, né, tendo ritmo e acho que foi importante. Arriscou um chute de fora da área, né, de canhota, que obrigou o goleiro Léo Link a fazer uma boa defesa. Logo depois também ele faz uma bela jogada, né? Ele ganha ainda no meio campo, ele ganha do zagueiro, foge da falta, vai em velocidade, tem fôlego para chegar até o fim, pega com a perna esquerda, bate cruzado e ele bateu certinho, cara. Foi por isso aqui que a bola não entrou. Ele finalizou daquele jeito que a bola vai no cantinho ali, entre a trave ali e a rede. Na bochecha da rede, que o pessoal fala, né? Mas infelizmente a bola acabou batendo na trave, até foi para a parte de dentro do campo, mas foi para a área, acabou não indo para o fundo das redes. Acho que o Rigoni até que entrou bem, ele vai ser importante. Todo jogador acho que vai ser importante, né? Num elenco curto, num elenco que precisa criar opções, num elenco que tem muitos desfalques. Cada jogador tem a sua importância e acho que o Rigoni, a gente pode questionar alguns contratação e tudo, mas acho que vai ser importante em algum determinado momento e o Crespo é muito competente, vai conseguir tirar um melhor. Para a gente fechar o vídeo de hoje, Juan Dineno marcou
o gol e talvez tenha, tirado essa zica. O último gol dele tinha sido no ano passado, ele não marcava há um ano o gol dele contra o Cruzeiro. É verdade que nesse período tem a lesão que ele teve de LCA, que é uma lesão grave, ele acabou voltando em 7 meses, mas é um gol importante, num momento importante no São Paulo. Num momento com muitos desfalques, onde o São Paulo vai ao mercado e não encontra um 9, o Dineno pode ser esse cara. Até nas outras ações do jogo, acho que o Dineno não foi um atacante associativo, também não ganhou no alto, mas ele fez o gol. Ele decidiu o jogo. E é isso que precisa de um camisa 9. Você ter um camisa 9, em muitas oportunidades, é para isso. Então, lembra daquela? Nenhum jogador é descartável. Então o Dineno ele pode não ser titular do time. Acho que é difícil ele ser. Quando voltar todo mundo, volta Luciano, volta Ferreirinha, acho que ele não será titular. Mas ele vai ser importante, ele vai ser uma peça útil, ele vai ser o único 9 de ofício que tem. E o 9 é para isso. A bola chegou no 9, em condições, ele finalizou e balançou as redes. Então acho que pode dar confiança ao Dineno, né, que pode ser um jogador importante até o final da temporada. A gente pode já, se quiserem antecipar, não renovaria com o Dineno. Acho que fez pouco e teve poucas oportunidades, mas acho que eu não seria um jogador que eu investiria para o ano que vem. Mas para agora ele pode ser útil, ele pode ser importante, não só para o São Paulo subir na tabela de classificação, como garantindo os 3 pontos aqui hoje, como também numa Copa Libertadores. Um camisa 9 ali, o jogo tá 1-1, está precisando, 80 minutos do segundo tempo, está precisando de um gol para classificar, bola na área, o 9 vai lá e decide. Então acho que o Dineno pode ser muito importante para esse time. Gostei que o Crespo deu confiança, deu rodagem para ele, mesmo que ele goste do Rigoni. O Rigoni, por questão de hierarquia, ficou no banco de reservas, entrou depois e entrou bem. Então pode ser uma cara legal para o Dineno. O Dineno que trabalha bastante, a gente sempre trouxe aqui no canal. No jogo que ele não foi relacionado na Copa do Brasil, veio com a delegação, inclusive o Caleri também veio com a delegação. Então é um jogador que pode ser útil e pode ser importante. E que bom que ele marcou, tirou aí essa ansiedade de marcar com a camisa do São Paulo e pode ser muito importante daqui para frente. O que você achou aí? Os dois jogaram bem, né? Aí o centroavante, que é a posição carente hoje, se machucou todo mundo de uma vez na mesma posição. Aí ontem se machucou também os dois lateral esquerdo. Tipo assim, tudo na mesma posição. É bizarro o que acontece com esse clube, cara. Sinceramente é um negócio assim que não dá pra entender o que acontece nesse clube. É uma bizarrice sem tamanho, né? Tipo assim, bizarro aí mesmo, né? Enfim, complicado agora, rapaz. Aguardar aí os exames, né, que vai fazer hoje pra gente ver se foi grave aí ou não. Com os dois laterais esquerdos do São Paulo que jogaram muito bem ontem, os dois, né? E preocupa pro jogo de quinta-feira. Já não basta o tanto de desfalque que já tem, né? Complicado demais, tá? Segundo o Globoesporte.com, o goleiro Leandro, deve se despedir do São Paulo no final do ano, quando acaba o seu contrato. A tendência é que o São Paulo vai para o mercado em busca de um goleiro experiente em 2026. Com 36 anos e contrato até o fim de 2027, o goleiro Rafael, que é o atual titular da equipe, tem planos para se aposentar no Morumbi, tá? O goleiro Leandro tem contrato que é da base do São Paulo, tem contrato até o final do ano, até agora nada de renovação, o São Paulo não demonstrou interesse em renovar, né? E segundo o Globoesporte.com, ele deve deixar, o São Paulo deve ir embora aí ao final da temporada e, acabando a temporada, ele vai embora, o São Paulo vai para o mercado para buscar um goleiro mais experiente, né? Já que o Gendrei foi embora, né? Apesar que o Gendrei foi por empréstimo aí. E é isso. Leandro, goleiro que batia falta, chegar até a fazer gol de falta já na base do São Paulo. Acho que ele nunca nem jogou no profissional do São Paulo, acho que ele nunca nem teve chance, né? E vai deixar aí o São Paulo. Lembra que essa informação um tempo atrás, né? O São Paulo entende que o João Pedro, que é o atual goleiro do Sub-20, foi campeão da Copinha, é melhor que o Leandro, né? Por isso até agora o São Paulo não demonstrou interesse em renovar com o Leandro, né? Aí tem Rafael, Yang, João Pedro. São Paulo vai liberar o Leandro aí no final do ano para buscar um novo clube.